Bem-vindo a todos, bem-vindos à sessão solene da Associação Médica de Pelotas. Como já é tradição, este evento marca o início das nossas atividades médico-científicas para o ano de 2022. É importante lembrar que há mais de 8 décadas, esta entidade tem como norte a valorização do conhecimento através da medicina em prol da saúde e do bem-estar. O evento de hoje é um marco frente a estes 2 últimos anos. Sabemos bem os desafios enfrentados em nossas vidas pessoais e profissionais. Nosso encontro tem formato híbrido, com todos os cuidados necessários, mas com a agradável presença de membros da nossa diretoria, conselheiros e associados no estúdio da MP. Sabemos que tal avanço acontece por conta do conhecimento científico, que proporcionou que tivéssemos uma vacina aprovada em menos de um ano. Hoje, portanto, é um dia de celebração. Receberemos nessa noite um convidado que é referência, Dr. Nédio Stephan. Não só pelas titulações que alcançou durante a sua carreira na medicina, mas pelo seu caráter desbravador. E para falar um pouco sobre ele, convido a querida Tatiana Bragança de Azevedo de la Justina, conselheira federal pelo Estado do Rio Grande do Sul, no Conselho Federal de Medicina, para que compartilhe conosco sobre suas vivências sobre o nosso convidado. Tatiana. Boa noite Clarissa, querida amiga, colega de especialidade, presidente da Associação Médica de Pelotas. Boa noite, querido professor Nédio Stephan. Boa noite a todas as demais autoridades presentes. Boa noite, colegas. É uma honra muito grande por poder participar com vocês dessa abertura, né, dos trabalhos da Associação Médica de Pelotas para esse ano. E especialmente falar sobre o professor Nédio Stephan, um querido professor com quem eu convivi na residência médica de otorrino na PUC do Rio Grande do Sul, na época em que o chefe da nossa residência era o professor Dr. Rudolf Lang. E é extremamente agradável poder falar sobre ele, sobre o Dr. Nédio, com o qual me sinto muito à vontade para falar. Eu conheci o professor Nédio no ano de 1984, quando eu era R1, e já se desenhava para todos nós a grande competência do professor Nédio na otorrino, especialmente na área de cabeça e pescoço da residência médica da PUC. Pessoa dedicada, competente, foi acrescentando uma importância na residência médica da PUC, que era predominantemente na área otológica. Ele foi acrescentando a vertente de cabeça e pescoço, que era a sua maior especialidade. A gente sabe que um residente, ele aprende de diversas formas, né? A residência, além do ensino de um corpo de conhecimentos e de habilidades, também tem a aquisição dos atributos relacionais, com os pacientes, com os colegas, posturas e atitudes que definem o profissionalismo médico. A residência é um momento muito importante da formação e abarca o desenvolvimento de atributos técnicos relacionados de relação médico-paciente e relação profissional. Nessa escola, né, que é a residência, foi fundamental a presença como nosso professor, do professor Nédio, pois tu foste, Nédio, antes de tudo, um grande exemplo de profissional, sempre. A competência e distinção em muitos momentos, ele sempre teve um grande prestígio. E esse prestígio foi crescendo, né, cada ano mais. Eu sei que ganhou prêmios nacionais pelos seus trabalhos. E uma coisa muito importante que foi ideia originalmente do professor Nédio foi o Dia Nacional da Voz. Ele, na época, ele era presidente da Sociedade Brasileira de Laringologia e Voz. E esse dia, que foi ideia dele originalmente, hoje em dia é mundialmente conhecido, né? O Dia Mundial da Voz.
Da experiência que se vive no cotidiano da residência médica, um grande aprendizado para a vida sobre muitas coisas, levamos exemplos vivos de excelência profissional. Finalmente, eu posso dizer que alguns professores contribuem para a nossa educação, mas os especiais conseguem deixar uma marca para sempre nas nossas vidas. Eu fico muito feliz de poder participar hoje nessa homenagem ao grande professor, Dr. Nédio Steffen. Terminar isso com uma frase da grande poetisa goiana Cora Coralina. Ela diz assim: feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Essa é a missão de um professor. Muito obrigada, doutora Clarissa, muito obrigada a todos. Uma boa noite. Muito obrigada, Tati. Ele vai te dar uma palavrinha aqui de... Querida Tatiana, me pegou de surpresa isso. Eu não sabia que podia representar tanto para vocês. Isso me comove. Eu ia dizer de público para todos, de frente para todos, vou levantar, porque eu achava que era muito jovem ainda para receber uma homenagem como essa. Mas parece que não, não é? Pelas palavras da Tati, foi em 1984, eu lembro bem disso, foi o ano em que eu entrei como professor da Escola de Medicina. Eu já estava há 2 anos no serviço do professor Lange. Mas muitíssimo obrigado, querida Tati, com o teu trabalho exemplar, maravilhoso, à frente das nossas relações com o Conselho Federal de Medicina. A Tati também, então, é suspeita, né, porque foi residente, então essas palavras de elogio, fica um pouco constrangido. Muito obrigado. A gente está com um probleminha no Zoom, eu não estou conseguindo reproduzir aqui na tela, houve alguma dificuldade aqui de tecnologia, né? Mas vamos continuar. Eu já vi ali pelo laptop que a gente tem colegas queridos nos assistindo online, doutor Nédio, e quero mandar o meu agradecimento a todos esses colegas. Eu vi que o doutor Gerson, o doutor Eduardo Hausen, o doutor Capel estão conosco online. Quero também agradecer o doutor Paulo Morassuti pela presença online e presencialmente o nosso representante do CIMERS, doutor Paulo Barragán, aqui na cidade, aqui conosco presencialmente, e a doutora Rosana Vanderlan, que está conosco também. Agora a gente vai, então, em relação à nossa programação, seguir com a nossa aula, que vai ser proferida pelo Dr. Nédio, de fonossirurgia e suas interfaces com outras especialidades médicas, que terá uma duração de aproximadamente 40 minutos. Logo, abriremos 10 minutos para perguntas relacionadas ao tema. Na sequência, faremos um bate-papo com o nosso convidado, abordando diferentes temas da sua trajetória. Passo agora a palavra para a nossa diretora científica, a doutora Maria Cristina Gonzalez, para apresentar o currículo resumido do Dr. Nédio e chamá-lo oficialmente. Cris. Boa noite a todos. Muito obrigada, Clarissa, pela honra de poder apresentar. Então, para nós conhecermos um pouco mais do Dr. Nédio Steffen. É difícil, então, resumir uma atuação tão potente quanto o Dr. Nédio Steffen, mas eu vou tentar. Então, ele se graduou em Medicina em 1970 pela Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre. Fez mestrado em Clínica Médica pela PUC, seguido de doutorado em Otorrinolaringologia, Cirurgia de Cabeça e Pescoço, pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Foi chefe do Serviço de Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço do Hospital São Lucas entre 2006 e 2021. E é professor adjunto da Escola de Medicina da PUC do Rio Grande do Sul. Ele foi presidente da Sociedade Brasileira de Laringologia e Voz entre os anos de 1997 e 99, quando então instituiu o Dia Nacional da Voz, hoje o World Voice Day.
Também foi presidente do Congresso Brasileiro de Cirurgia Cabeça e Pescoço, de 1977, e presidente do Congresso Brasileiro de Otorrinolaringologia, de 2014. É membro da International Association of Phonosurgeons e da European Laryngological Society. É especialista em cirurgia de cabeça e pescoço e em otorrinolaringologia pela Associação Médica Brasileira. É detentor de 3 prêmios nacionais: Jorge Fairbanks Barbosa, da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, em 1979, com o trabalho Reabilitação Vocal do Paciente Laringectomizado. O prêmio de Djalma Breda, da Sociedade Norte e Nordeste de Otorrinolaringologia, em 1992, com o trabalho Pseudoestroboscopia laríngea e presbifonia, por ocasião do primeiro congresso virtual da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Crâniofacial, em 2010. Com essas credenciais, eu dou boas-vindas ao Dr. Nédio e o convido para que nos agracie com a sua aula. Isso é que eu chamo de currículo resumido, né, doutor Nédio? Folhoso. Valeu. Essa margarina, né? Margarina está na capa da gaita. Eu vejo contigo, doutor Nédio. Mas está parada. Bernard, pode mutar os microfones, por favor. Boa noite a todos. É muito estranho a gente falar no microfone e não ouvir a voz do microfone, mas isso é necessário pelo sistema Zoom. Queridos colegas, amigas, amigos, senhoras e senhores. Inicialmente, Clarissa, eu gostaria de agradecer na tua pessoa, como presidente da Associação Médica de Pelotas, eu não sei como qualificar, mas eu diria mais do que um honroso convite. É realmente assim, no momento que eu me lembro da minha vida, o mais honroso de todos os convites que eu recebi até hoje. E eu quero agradecer na tua pessoa, a diretoria da Associação Médica de Pelotas e a todos vocês de Pelotas que, com esse carinho, me brindaram a oportunidade de estar aqui com vocês. Me permito me apresentar, além daquele currículo, eu sou médico formado há 52 anos, estou há 40 anos atuando na PUC e como professor da Pontifícia Universidade Católica há 38 anos como professor adjunto. Dia 16 de janeiro de 2006 até dezembro do ano passado, tive a honra de chefiar o serviço de otorrinolaringologia, cirurgia de cabeça e pescoço do Hospital São Lucas. Chefia essa que eu passei com muita satisfação, com muita alegria e com
com orgulho a esse querido colega que todos vocês provavelmente conheçam, que é o Dr. Gerson Schultz Mas, pelotense da GEMA, que foi nosso residente e colaborador por mais de 30 anos, sendo que nos 2 últimos anos exerceu o cargo de coordenador da residência médica. Foi uma forma, digamos, progressiva da transmissão do cargo de chefe para alguém realmente preparado para esses desafios dos próximos anos. Da mesma forma, quero fazer uma homenagem a outro colega falecido, Dr. Roger Castanho, pai da nossa querida doutora Clarissa, nosso colega de especialidade, otorrinolaringologista, com o qual tive a alegria e o prazer de conviver por muitos e muitos congressos no Estado, fora do Estado, e alguns aqui em Pelotas, organizado por ele. Na pessoa do Gerson, pelotense, Dr. Roger, pelotense, é a minha homenagem a todos vocês da querida cidade de Pelotas. Um pouco de divagação. Por que eu escolhi o termo contribuição, a aula, digamos assim, a explanação sobre contribuição da fonoccirurgia nas suas interfaces com as demais especialidades médicas? Por uma razão que me diz respeito e diz respeito aos senhores também. Eu tenho observado ao longo do tempo que os pacientes que eu posso beneficiar, que nós podemos beneficiar com fonoccirurgia, são pacientes que perdem muito tempo até chegarem ao seu destino final do procedimento. Isso decorre do fato da educação médica continuada que nós não temos o hábito de fazer. E quando digo nós temos o hábito de fazer, eu lhes faço um desafio. Procurem marcar uma consulta para a mãe dos senhores e das senhoras num centro clínico. Ligue para o centro clínico do Hospital Nossa Senhora dos Milagres. Muito obrigado. Aqui, Hospital Nossa Senhora dos Milagres, Centro Clínico, as suas ordens. Diz que 1, se desejar marcar exames. Diz que 2, se desejar marcar cirurgia. Diz que 3, se desejar marcar uma consulta. Você disca 3. Automaticamente diz, muito bem, aqui da central de consultas. Diz que 1, se for para um alergologista. Diz que 2, se for para acupuntura. Diz que 3, se for para anestesiologia. Diz que 4, se for para cardiologia. E assim por diante, você clica no 4. Daí, quando atende a cardiologia, a pessoa pergunta lá também. Se for para o departamento de aterosclerose, diz que 2. Se for para o departamento de cardiogeriatria, 3. Se for para a cardiologia da mulher, 4. E assim por diante. São 13 departamentos. Quanto tempo? Imagine se é comigo que tem que marcar uma consulta com o urologista. A uro é a 54 ou 55 das especialidades do Conselho Federal de Medicina. Vou ficar quanto tempo até chegar na urologia? E quando chegar, vão me perguntar, o seu caso é de cirurgia genital afirmativa de gênero? O seu caso é de disfunções miccionais? Eu digo, miccional eu tenho, senhora. Mas quem sabe é de infecção? Não sei. É sexualmente transmissível? Certamente não. Na minha idade, não. Integração associativa e assim por diante. Por que eu estou dizendo isso? Nós temos 55 especialidades médicas registradas no Conselho Federal de Medicina. Alguma coisa está acontecendo aqui que não. Como é que eu posso voltar aqui? Não, essa acho que fica em cima. Vou voltar. Ok. Isso também ocorre na Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial. Os senhores estão vendo aqui, são 15 departamentos, nos outros temos 13. Então, se você quiser falar com o otorrino, qual é o seu caso? É medicina do sono? Não, não é comigo, com a Clarissa. Não é, Clarissa? Se for otoneurologia, otologia, enfim, assim por diante. Realmente, fica complexo para nós todos, como médicos, sabermos a quem encaminhar os pacientes da nossa situação. Por essa razão, resolvi trazer aos senhores um pouco da contribuição
que a fonocirurgia pode contribuir nas mais diferentes interfaces com outras especialidades. A Brasileira de Otorrinolaringologia tem, além dos 15 departamentos, 5 supra-especialidades, das quais a laringologia e voz, que eu tive a honra de presidir nos anos de 1977 a 1979, quando instituímos o Dia Nacional, Semana Nacional da Voz, posteriormente Dia Nacional da Voz e hoje, felizmente, o Dia Mundial da Voz. Gostaria de fazer pequenos comentários ainda sobre a cirurgia de cabeça e pescoço. Eu sou do tempo em que o médico era traumato e ortopedista, ginecologista e obstetra. Eu sou do tempo que era cirurgião de cabeça e pescoço, tem 2 especialidades, 2 títulos especialistas, um em otorrinolaringologia e outro em cirurgia de cabeça e pescoço. A cirurgia de cabeça e pescoço nos Estados Unidos da América está dentro com a otorrinolaringologia. É a Academia Norte-Americana de Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço. 125 anos dessa sociedade. Nós, no Brasil, somos uma sociedade relativamente jovem. Ela foi fundada em 1967, 3 anos antes de eu me formar. Eu já gostava de cabeça e pescoço, mas não existia a especialidade como tal. E ela foi fundada por um otorrinolaringologista, Dr. Jorge Fairbanks Barbosa, que era o único otorrinolaringologista e foi o seu primeiro presidente dessa sociedade. Os demais, professor Anísio da Costa Toledo, Dr. Jorge de Marcelac, do Rio de Janeiro, eram exímios cirurgiões gerais oncologistas. Então, no Brasil, a cabeça e pescoço começou com um presidente otorrino, mas os demais eram cirurgiões gerais. Então, ainda nós temos, no Conselho Federal de Medicina, a especialidade de cirurgia de cabeça e pescoço e a especialidade de otorrinolaringologia, dissociadas. Porém, hoje, a grande maioria dos serviços de formação de cirurgiões de cabeça e pescoço estão dentro do serviço de otorrinolaringologia e cirurgia de cabeça e pescoço, até porque, como os senhores estão vendo aí, a área de atuação de um cirurgião de cabeça e pescoço é eminentemente no esplânquico crânio, ou seja, na face, no nariz, nos seios paranasais, na faringe, laringe, base de crânio e assim por diante. Então, é uma área de atuação de formação otorrinolaringológica. Todas as patologias da porção anterior do pescoço, da porção lateral e da porção posterior, todos esses nódulos ou tumefações têm correlação direta com todas as interfaces, com todas as especialidades médicas no sentido amplo. E nós somos, inicialmente, e principalmente, somos médicos, e não especialistas no maléolo, na orelha direita, na orelha esquerda e assim por diante. Temos que ver o paciente de forma global. E é por isso que nós precisamos, eu me ressinto disso, de ter uma educação médica continuada nessas outras especialidades. Não muito tempo atrás, a minha esposa necessitou uma cirurgia cardíaca. Eu imaginava, como do meu tempo, cirurgia de esternotomia, abrir o tórax, serrar o osso o externo, colocar um parabé, fazer cirurgia, parar o coração, fazer exatamente a cirurgia extracorpórea. Tudo isso me passou pela cabeça. Nada disso, nada disso. Me convidaram para assistir, fui lá, olhei, entraram pela região inguinal, não tem sinal nenhum, não tem ponto, nada. Eu vi o coração da minha mulher por dentro, procurei as minhas iniciais, não encontrei, mas felizmente não encontrei inicial também de ninguém, né? E 1 hora depois estava tudo pronto e no dia seguinte foi embora. E eu não sabia que era assim. O que significa isso? Que a gente não tem educação médica continuada como deveria ter. Saber o que ocorre nas duas especialidades. E com esta intenção, com esse preâmbulo, eu quero mostrar um pouco do que a fonocirurgia pode se relacionar com as mais diferentes especialidades. Fonocirurgia é todo procedimento cujo objetivo primeiro é de restabelecer a voz ou melhorar a voz. Essas cirurgias, nós podemos classificá-las em 3 grandes grupos: a fonomicrocirurgia, as tireoplastias e a cirurgia da reabilitação vocal pós-laringectomia total.
No primeiro grupo, são as ressecções e as plastias e injeções intracordais e implantes realizadas sob microscopia, por via transoral, anestesia geral. E aí, então, as principais são as ressecções de pólipos, cistos, nódulos, leucoplasias, lesões pré-neoplásicas, edema de Reinke, alterações estruturais mínimas, os granulomas. Nesta época de Covid, quantos granulomas tivemos que ressecar pós-intubação prolongada? Ressecção a laser do câncer inicial de laringe, as miectomias, vou depois falar para vocês, sinéquias e glotoplastias. São todas cirurgias realizadas com o auxílio de microscópio e ou acrescido de óticas de 0 grau, 30 graus e 70 graus. As tireoplastias, chamadas tireoplastias de Ishiki, na América do Norte chamadas de laringoplastias, são cirurgias idealizadas por esse doutor japonês, que era cirurgião plástico. Cirurgião plástico. Em 1976, ele sistematizou 4 grandes grupos de cirurgias realizadas no arcabouço laríngeo. Nós não tocamos a prega vocal. Nós vamos modificar as condições físicas do arcabouço da laringe, onde se insere a musculatura intrínseca, mucosa, etc., da laringe. E temos o tipo 1, medialização de prega vocal, geralmente usado em paralisias, em presbifonia, em reconstrução glótica. Tipo 2, de lateralização em casos de disfonia espasmódica, distonia focal laríngea. Tipo 3, de relaxamento, transformando uma voz aguda no homem para uma voz mais grave. E o tipo 4, que é a aproximação cricotireoidea realizada para nós transformar uma voz tida como grave numa voz aguda, especialmente na cirurgia da transexualidade masculina e feminina. Quando nós encontrarmos, nós médicos, encontrarmos no nosso consultório, seja clínico, pneumologista, geriatra, enfim, essas especialidades que eu estou apontando aqui, neurologia, esse binômio, disfonia e disfagia, é importantíssimo e necessitamos avaliar a laringe desse indivíduo. Leiam essa frase. Provavelmente, o melhor indicador, se o paciente tem risco, uma significância de risco para aspiração, é o status laríngeo. Então, será que esse paciente vai aspirar? Será que ele vai fazer broncopneumonias? Como está essa laringe? Então, o primeiro exame é um exame otorrinolaringológico com uma boa laringoscopia. No ano de 2000, eu apresentei minha dissertação de mestrado, que foi em 183 pacientes com paralisia unilateral de prega vocal que estavam documentados. Desde a história clínica, tempos máximo de fonação, enfim, toda essa avaliação. E o que nós comparávamos na época? Os resultados da medialização da prega vocal na oportunidade com Teflon, que não se usa mais hoje, e com a cirurgia externa de tireoplastia do tipo 1. 42 casos de Teflon e 40 casos de tireoplastia. Os resultados foram superponíveis do ponto de vista de tempos máximos de fonação, depois nós vamos falar um pouco, e quanto, digamos, a competência glótica para o sintoma de disfagia. Então, quando havia disfagia ou estase de saliva, foi significativo, o P foi significativo para a lesão na base do crânio. E isso era altamente, digamos, preditivo de que o paciente apresentasse aspiração laringotraqueal com broncopneumonia. Aqui alguns exemplos do que nós encontramos na laringoscopia de pacientes com dificuldade para deglutir, com penetração laríngea e penetração traqueal, paralisia com dificuldade para deglutir, estase no seio piriforme, aqui uma penetração em massa de saliva, de água para dentro da árvore respiratória, este caso já com uma sonda e saliva, mostrando essa relação que tem broncopneumonia, aspiração com o status laríngeo. Se nós acrescentarmos esses dois sintomas, disfonia, a tosse e a disfagia, as coisas pioram. E aqui, deixe-me chamar a atenção, eu sei que tem colegas da gastroenterologia aqui presentes. É uma mensagem para os gastros, uma mensagem para os clínicos. Habitualmente, eu fiz essa pergunta hoje pela manhã na Faculdade de Medicina, quando dei aula de anatomia aplicada. O que é que você pensa quando um paciente tem queixa de
disfagia. Todos nós aprendemos câncer de esôfago. Qual é o exame que o clínico costuma solicitar? Endoscopia digestiva alta. E lá vem o resultado, muitas vezes, gastrite endoscópica, enantematose, esofagite de refluxo, etc, etc. E esse pobre paciente continua fazendo mais uma, mais duas, mais três, sem o diagnóstico. O trato digestivo, para todos os colegas, começa na escova de dente e termina no papel higiênico. Isto é trato digestivo. Não podemos dissociar. Eu quero ver seu esôfago. Eu quero ver... Não, quero ver o paciente como um todo. Desculpe, mas eu tenho visto muitos pacientes com neoplasia de hipofaringe, de seio piriforme, de orofaringe, apresentando disfagia, com exame de endoscopia digestiva 1, 2, 3, normais. Ou seja, o endoscopista passou pelo tumor e, quando entrou no esôfago, começou a examinar. Não é crítica ao endoscopista, crítica a quem pediu o exame, a nós, médicos, que fazemos isso. Aqui, nessa noite, eu imagino que seja a primeira atividade de educação médica continuada. Não estão aqui os otorrinolaringologistas, eles não precisam ouvir isso. Mas os clínicos, nós, como médicos, devemos realmente dar, digamos, valor, uma semiologia adequada. A laringoscopia deve ser um exame, se puder apagar aquela primeira luz, melhor, mas não tem importância também, se não der. O exame não é olhar a laringe se tem mobilidade preservada, como nesse caso. A abdução perfeita, o crico aritinoideu posterior normal, o crico aritinoideu lateral perfeito. Tem que ser com calma, dar um corante para esse paciente com água e observe o que acontece. Vocês estavam enxergando antes a saliva, agora não temos dúvida nenhuma que há penetração laríngea. E se isso ocorre depois de um determinado tempo, significa que a patologia está abaixo da laringe. Muito provavelmente, esse paciente, como neste caso, apresenta... Olha que interessante esse caso. O caso é bonito porque esse paciente teve 8 broncopneumonias num ano, ele não conseguia comer, tinha disfagia, e tinha um diagnóstico também endoscópico de normalidade. Mas, na verdade, ele tinha um divertículo de Zenker. E observe que, depois de um determinado tempo, começa a refluir o líquido que estava depositado no bojo do divertículo. E, nesse caso, tem som, por favor. Se puder colocar som, por gentileza. Não, nós vamos... Mas vocês já viram o que aconteceu. O paciente tossiu, né? Porque entrou secreção na laringe. E aí está, então, o divertículo de Zenker num estudo radiológico. Disfonia e disfagia. Eu preciso do som nesse caso específico, por favor. Quando nós testamos, tinha som. Posso colocar rodar? Não adianta rodar se não tiver som. Bernard, tem que ver o som, por favor, que o Dr. Nédio está fazendo uma apresentação e a gente precisa da reprodução desse som. Você, por favor, o som aqui eu não olhada. consigo fazer daqui, era daí do próprio computador. Computador de vocês. Nós não mexemos nada aqui. Tá sem som. Estamos sem som aqui também. No teste tinha som de tarde. Provavelmente, na hora quando foi feito o compartilhamento da apresentação, houve a necessidade de clicar para fazer com som. E talvez não tenha sido feito isso nesse compartilhamento de tela.
Você está falando daqueles 2 quadradinhos que a gente tem que marcar? Provavelmente sim. Os cirurgiões que estão presentes aqui sabem aquele momento assim dramático que tu começa a suar, porque não tem ninguém para te ajudar, assim, o que eu faço agora? Aí baixa uma luz e tudo se resolve. Clarissa chega e resolve. Bernard, as 2 caixas estão ok, inclusive coloquei volume aqui no laptop e não estou conseguindo passar. Sugiro, então, me manda a apresentação e eu tento fazer daqui, talvez como plano B. Não entendi, Bernard. Uma alternativa, talvez, me mandar a apresentação, eu tento fazer o compartilhamento através daqui. Não, não tenho como.
Eu posso fazer fonocirurgia agora. Fazer o computador funcionar, só sei botar na tomada e ligar. Bom. Quem foi? Quem foi lá para churrasco? Como foi o estado comigo? Clarissa, coloca o microfone na saída do áudio do computador. Tá ligado na galinha. Na microfonia, Gerson. Peraí, só um pouquinho. Agora aqui. E o pessoal pelo Zoom está ouvindo? Sim, sim. Mas muito baixinho, né? Não tem problema. Ok. A nossa presidente vai ficar segurando o microfone, então. Bem. A Diana disse que lá está morrendo. Bem, vai ter um delay. Vocês ouviram o delay? Não vamos nos perturbar mais do que eu estou perturbado. Bem, um paciente com paralisia de prega vocal por neoplasia de pulmão, apresentando uma disfonia muito acentuada, voz soprosa, tempos máximos de fonação muito curtos. O que é o tempo máximo de fonação? É o tempo que o indivíduo consegue manter uma vogal sustentada com um só movimento expiratório. Eu faço 30 segundos. Um paciente com menos de 10 segundos, ele tem patologia. Isto é uma espirometria para o clínico. Não precisa pedir uma espirometria. Observe como é que o paciente fala. É entrecortado, precisa novamente recarregar para poder falar. Então, esse paciente tem disfonia e disfagia por paralisia do nervo recorrente por uma neoplasia de pulmão. Vamos ouvir a história dele, a recuperação que foi proposto para ele, uma medialização de prega vocal com substância reabsorvível, para ele entender que se nós fizermos depois um procedimento definitivo, uma tireoplastia de Schick, que é um procedimento definitivo, ele vai conseguir se alimentar. Primavera chegará, mesmo que ninguém mais saiba o seu nome. Nem acredite no calendário, nem possua jardim para receber. Paralisia da prega vocal esquerda, lado de secreção no seio piriforme, causando disfagia. No dia seguinte, leva o bloco, isso aqui é praticamente em tempo real,
faço a medialização da prega vocal, nesse caso, com ácido hialurônico, que é o que eu tinha no consultório, para fazer uma terapêutica de prova e dizer, se você conseguir falar, conseguir comer, eu lhe faço depois uma cirurgia definitiva, que é a cirurgia de enxite, a tireoplastia, sob anestesia local assistida. Esse é o resultado final. Vai comer assim. Agora, se conseguir evoluir até isso, entendeu? É uma diferença Essa é a voz dele. inconcebível, né? E em relação à alimentação, estava me dizendo de ontem para hoje, melhorou um pouco. Coisas que eu não comia mais, salada de fruta. Hoje de manhã eu consegui tomar uma xícara de café com leite de novo, como eu tomava normalmente. Não é? Cachorro quente, por exemplo, pegar, comer. Quanto tempo tu ficaste com a voz? Opa, desculpa, o que houve? Vai começar tudo de novo, eu não consigo, não tem como levar isso. Primavera chegará, mesmo que ninguém mais saiba o seu nome. Nesse caso, hoje não. Nem acredite no calendário, nem possua jardim. O paciente emagreceu 14 quilos em 3, 4 meses, indicação formal de gastrostomia. Não é que nós gostaria de ter uma gastrostomia, não é? Se a gente pode comer pela boca depois de um procedimento simples. Então, é a contribuição da fonocirurgia com outras especialidades médicas. Clínica médica, com a gastroenterologia, com a endoscopia digestiva, com a pneumologia, com a oncologia clínica especialmente. Não vou mexer em nada agora. Essa é uma visão endoscópica. Vai comer assim. Agora, se conseguir evoluir até isso, entendeu? É uma diferença inconcebível, né? E em relação à alimentação, estava me dizendo de ontem para hoje, melhorou um pouco. Coisas que eu não comia mais, salada de fruta. Hoje de manhã eu consegui tomar uma xícara de café com leite de novo, como eu tomava normalmente. Mas um paciente não é? Não consegue comer, valoriza muito. Cachorro quente, por exemplo, pegar, comer. Quanto tempo tu ficaste com a voz e com grande dificuldade para comer? Certamente, assim, de maio a tendência para cá foi cada vez piorar mais. E nós estamos entre 4 meses e 3 meses, eu já fiquei com dificuldade enorme. Perdeste peso nesse período? De fevereiro para cá, 14 quilos. 14 quilos. Tu tinhas indicação de? Tinha indicação de gastrostomia. O pós, a medialização da prega vocal e já praticamente a ausência de saliva no seio piriforme. A relação da fonocirurgia com cirurgias da base do crânio, tumores da neurocirurgia, onde há comprometimento do 7º, do 9, do 10, do 11 e do 12, pares cranianos. Como vocês estão vendo nesse paciente, se vê bem a paralisia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Os dias da semana, segunda, terça. Tá. Atrofia do esternocleido. Ok. Levanta. Impossibilidade de aproximação pelo comprometimento do primeiro quarto. Paralisia de lado de secreção de saliva, ou seja, 3 dias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Fazer essa cirurgia já no momento da cirurgia do tumor da neurocirurgia. Isso pode ser feito no mesmo momento. Devolver o ato de deglutir é devolver a alegria de viver. Eu que digo, né? O gordinho gosta de comer. Fonocirurgia em casos de disfonia focal laríngea, também chamada de disfonia espasmódica. É a relação da fonocirurgia, especialmente com neurologia, clínica médica e psiquiatria. São pacientes que percorrem os consultórios de psiquiatras porque são diagnosticados como tendo disfonia psicogênica. Esse é o caso dessa menina. Observe que eles têm grimaças, ou seja, tem uma mímica facial involuntária associada à dificuldade para falar. Hoje é dia 15 de março de 2007. Que idade tu tens? A mímica facial? Trabalho com informática como programadora. Tá, ok.
Primavera chegará, mesmo que ninguém mais saiba o seu nome, nem acredite no calendário, nem possua jardim para recebê-la. A inclinação do sol vai marcando outras sombras, e os habitantes da mata, essas criaturas naturais que ainda circulam pelo ar e pelo chão. Já com certo sorriso. A primavera chegará, mesmo que ninguém mais saiba o seu nome, nem acredite no calendário, nem possua jardim para recebê-la. A inclinação do sol vai marcando outras sombras, e os habitantes da mata, essas criaturas naturais. Um outro caso, uma paciente de 60 e poucos anos, professora de Química, no 2º grau. Meu nome é Ana Lia, eu sou professora, leciono Química no ensino médio. Eu tenho 62 anos e eu acho que eu sempre tive algum problema na voz, mas eu noto que ultimamente se acentuou. 40 dias depois de uma miectomia do tiroidinoide. Agora. Paciente sorrindo. Meu nome é Ana Lia, eu sou professora no ensino médio e tenho 63 anos e tinha um problema de disfonia. E com essa idade, imagine o quanto percorreu essa pobre criatura à procura de auxílio. Então, repito, nós estamos aqui, não é para otorrinolaringologistas, e sim como uma educação médica continuada por sermos médicos. A fonocirurgia, a tireoplastia do tipo 1, que é da medialização da prega vocal, é muito comum a paralisia pós-tireoidectomia, especialmente em casos de neoplasia, em cirurgias da coluna cervical, por via anterior, especialmente por via anterior à direita, é muito mais possível a lesão do nervo recorrente à direita do que à esquerda. Cirurgia vascular do tipo endoarterectomia, os quimodectomas, os paragangliomas, também chamados de quimodectomas, os schwannomas da região cervical. Todas essas cirurgias da região cervical são passíveis de lesão do nervo vago, do nervo recorrente. Aqui um exemplo de quimodectoma. Essa é uma jovem, uma médica, 32 anos, que eu operei há 4 anos atrás do lado direito. Ela já apresentava quimodectoma bilateral. Então, sabíamos que possivelmente teríamos que operar. Operamos os 2 lados, sem lesão, graças a Deus, do nervo vago, nesse momento, porque o quimodectoma situa-se entre as 2 carótidas, a interna e a externa. Por vezes, a fonocirurgia deve ser acrescentado outras técnicas, como neste exemplo, onde o paciente, além da paralisia da prega vocal, apresenta também uma projeção da aritenoide em direção ao interior, quer dizer, para baixo. Nós temos o desnivelamento, como estão vendo aqui à direita. Então, só uma tireoplastia do tipo 1 não vai resolver, e muito menos uma medialização com substâncias. Então, observem, nós medializamos a prega vocal e fazemos a rotação com adução de aritenoide. Aí está o resultado final. 2010 que eu fiz. 2010? É. A senhora fez cirurgia da tireoide? Da tireoide. É. Aonde? Lá em Caxias mesmo? Caxias. Isso. Disse um abraço para todos da equipe cirúrgica. Um abraço para o doutor Nédio, para toda a equipe dele. Isso é pós-imediato. Não tem por que esse paciente ficar sofrendo 8 meses. Ele me pergunta, mas Nédio, e se a prega vocal voltar a mobilizar depois de uma tireoidectomia como essa? Nenhum problema se você tiver feito medialização, tanto com injeções por via endoral, como uma tireoplastia. Tenho pacientes que já fizeram cirurgia de tireoplastia e recuperaram a mobilidade da prega vocal sem nenhum prejuízo para a qualidade vocal. Aqui nós temos praticamente a paralisia unilateral de prega vocal relacionada a todas as especialidades médicas. Então, é importante que nós
possamos ajudar esses pacientes. 12 de julho de 2011. 1, 2, 3. Terminando a cirurgia, Sr. Oscar. Vamos contar de 1 a 10, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 8, 9, 10. Que dia é hoje? Hoje é 24 de agosto de 2011. Muito bem. Okay. Sobreposição. Ok. Mas deu para observar que a voz é boa, realmente, e o paciente melhora muito. Paralisia unilateral de prega vocal. Outro exemplo. Saiba o seu nome. Nem acredite no calendário, nem possua jardim para receber. 9 de janeiro. 2, 3, 4, 5. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Data de hoje. Fonocirurgia para adequação ao sexo. O propósito terapêutico nessas circunstâncias é de adequar o sexo psíquico e social a esse indivíduo. Para isso, nós utilizamos as assim chamadas tireoplastias de Schick tipo 3 e 4 e outras técnicas que podemos associar especialmente na cirurgia para tornarmos uma voz mais aguda, na cirurgia da transexualidade. Pacientes com transtornos da voz aguda em homens são pacientes que têm como arquétipo, eles carregam com essa voz uma infantilidade, a imaturidade, se sentem frágeis, eles demonstram uma certa insegurança, passividade, e esses pacientes se sentem menos. São pacientes que têm, muitas vezes, dificuldade de relacionamento com o sexo oposto, e também dificuldade para conseguir trabalho, emprego. Eu vou mostrar o exemplo de um paciente de 50 e poucos anos, advogado, que relata que desde os 14 anos ele tinha dificuldade em manter uma voz mais adequada. Quando eu tinha uns 14, 15 anos, com outros médicos, mas não consegui. Não por causa da voz, ficava mais clínicos. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, não pare, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Pós-operatório? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Até os 53 anos percorrer de Sergipe até o Rio Grande do Sul para resolver o seu problema. Desculpa, né? Isso aí, para nós médicos, isso é vergonhoso. Eu estou fazendo uma crítica a nós todos. Da mesma forma como eu não conheço outras especialidades médicas, muitas vezes os médicos, em geral, clínico, enfim, não conhecem aquilo que nós podemos ajudar. Este jovem, 30 anos, chega ao consultório com a namorada. Ela constrangida, ela me pedindo ajuda. 9 de outubro de 2013, 30 anos, engenheiro eletricista. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 7 de maio de 2014. 1, 2, 3, Praticamente 4, você não observa 5. nem a cicatriz no pescoço. 7 de 2014. Como eu sei que eu não sou muito humilde, eu estou colocando aí o que foi publicado no Tratado de Otorrinolaringologia da Sociedade Brasileira de Otorrino, é o tomo número 5, o capítulo que fala sobre tireoplastias do tipo 3, que é essa cirurgia para deixar a voz mais grave. Não fui eu que escrevi, e o colega colocou aí que realmente essa cirurgia, a primeira dela relatada no Brasil, foi feita por esse que vos fala nesse momento. Na oportunidade, foi em 1996, eu apresentei 3 casos de voz aguda no homem,
modificando para a voz grave. Fonocirurgia da transexualidade. Essa é uma cirurgia, eu diria assim, um pouco mais complexa. Existem vários procedimentos que nós podemos lançar mão para alcançarmos uma voz mais aguda. Eu vou mostrar esse exemplo rápido. Pode. Conta de 1 a 10. Solta. 1, 2, 3, 4. Mais forte. 5, 6, 7, Vai. 8, Mais. 9, 10. Mais. Vai contando. 11, Mais. 12, 13, 14, 15, Mais. 16, 17, 18, 19, 20. Ok. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá ok. Repete, né? Aquele delay. Bom, aqui o testemunho de um colega médico que realmente fez a cirurgia da transgenitalização. Me convidaram para dar um curso na Bolívia e queriam que fosse um curso teórico-prático. E esse colega se prontificou a ser paciente da cirurgia. Fiz nele uma tireoplastia do tipo 4, aproximação clipo-tireoide, mas existem outras técnicas. 2 semanas depois... Pode empezar a falar? Ya, ok. Doctor Nedio, buen día. Muito obrigado. Acá soy Antonella desde Bolivia. Le mando muchos saludos. Le agradezco por todo lo que ha realizado en mí. Ahora me siento mucho más segura. Agora se sente mais segura para sair na rua. Más completa. Uma coisa Estoy importante, muy olha o feliz. psiquismo. Estoy encontrando el tono de mi voz ahora. Está Aún me encontrando siento o tom un ideal poquito de ronca, voz. pero veo que ha cambiado Essas 2 bastante. semanas. Y muy agradecida nuevamente. Espero esté bien allá. Y Para mim, uma voz gracias bastante otra feminina. vez. Isso nem sempre é possível. Eu tenho 2 dito para semanas. os pacientes, eu faltam 2 consigo semanas. deixar uma voz mais aguda. Que mais tomé de Mas corticoides, voz mais aguda não proteína para significa los voz pulmones, mais eso feminina. ha hecho que mejore mucho Até más porque todavía. nós temos mulheres Entonces ya se nota el cambio. muito femininas com edema de Raynaud. La- E todos nós se otorrinos inflamaba sabemos bastante el cuello. que a voz do edema de Raynaud, que é esse aqui, não é? Mulheres com essa voz, e são Y femininas. supongo que va a mejorar mucho más dentro de un mes. Outros procedimentos, só para lembrar, nem todos são feitos por via externa. Nós podemos modificar o aspecto físico da prega vocal, diminuindo o comprimento da prega vocal, deixando a prega vocal da área de fonação propriamente dita menor, mimetizando a laringe de uma criança ou de uma mulher. Nesse caso, uma glotoplastia, cirurgia de Wendler. Contribuição da fonoccirurgia na presbifonia. Isso é importantíssimo, gente. Até porque, no momento atual, o Brasil apresenta como expectativa de vida, se eu tirei agora do IBGE, 76,8 anos é a expectativa de vida do brasileiro, não considerando o Covid. E no Brasil, o estado do Rio Grande do Sul é o estado de maior longevidade. Nós temos a capital da longevidade do Rio Grande do Sul, que é Veranópolis. A expectativa de vida é 84 anos, 85. E o que acontece, então, com essa população que está envelhecendo mais? Nós temos que detectar como clínicos, como médicos ou como geriatras, os aspectos que dizem respeito ao envelhecimento da voz. O que nós observamos num paciente idoso, especialmente do sexo masculino? A voz vai ficando mais fininha, o velhinho vai ficando velhinho, a voz vai ficando mais fraca e mais aguda, não é? Então, o aumento do pitch na voz do homem. Na mulher, diminui o pitch. Quando o casal tem mais de 50 anos de união, chega um momento em que o homem sobe o pitch e a mulher desce, os dois se encontram. E daí a gente diz, eles são tão parecidos que até a voz deles ao telefone são parecidas. Na verdade, não é nada de parecido. Passaram brigando a vida inteira. Mas o pitch dele ficou mais agudo e o dela ficou mais grave por um processo natural de envelhecimento. Há uma redução do volume e projeção da voz. A voz fica mais fraca. Não consegue falar mais muito. Vocês estão me ouvindo aí no fundo? Não consegue ouvir, não é? Redução da firmeza vocal. Ele tem tremor, fala mais fraco.
né? Dificuldade de ser entendido em ambientes e especialmente isso. Eu vou pedir que depois vocês... Eu queria interromper o vídeo, perdão por coisas que ele vai dizer, o outro paciente. Não tem como. Observar, especialmente, os tempos máximos de fonação. Aqui, um paciente, homem, com voz feminina, sendo confundido ao telefone pelos bombeiros, achando que fosse mulher. Eu telefonei para marcar um assunto com brigada de incêndio com bombeiro. E ele, não, pode deixar, a senhora fica tranquila, que vamos cuidar de tudo. Hoje é 11 de agosto de 2014. Frequência fundamental mais de 200. Voz tipicamente feminina. Pós-operatório. Bem forte, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Outras características clínicas que nós podemos observar nesses pacientes é o que se chama de redução do volume e projeção da voz, redução da firmeza e dificuldade de ser entendido em ambientes ruidosos. Esses pacientes, que eles falem o que eles quiserem, mas fiquem conversando. Não é contar de 1 a 5. Quanto de 1 a 5? 1, 2, 3, 4. Não, deixa eu falar. E nós vamos observar que esses pacientes têm que realimentar de ar. Os tempos de formação são muito curtos, então precisam ter essa tática, e é muito difícil. 18 dias apareceu e matou. Ela tomava muito cafezinho, passava o dia inteiro tomando cafezinho, mas não tomava anterior. Aqueles cafés em cima de fogão de... Um dia ela almoçou bem, na hora de tomar o café não passou. E já não passou mais, fui para Porto Alegre 18 dias. Assim, de repente? 18 dias eu estou morta. Não tem história de coração. Minha família, meu pai tem 18 irmãos. 18? Ninguém morreu de coração, morrendo velho. Posterior, constrição da prega vestibular, na tentativa de compensar. Pois eu estou visitando novamente o consultório do Dr. Ned. E então relembrando que, com o passar dos anos, e há mais ou menos uns 7, 8 anos atrás, minha voz cada vez piorava mais. A ponto que em determinadas reuniões que eu, pela minha profissão, eu tinha que falar, pela metade do texto, eu já não tinha mais nenhuma possibilidade de... Hoje é dia 12 de agosto de 2000. Aí eu andei procurando vários médicos em Porto Alegre, depois estou nesse momento. Desculpa a sobreposição, mas dá para entender que a voz ficou realmente muito melhor, né? Para completar, digamos, o nosso grupo de fonoaudiologia, a reabilitação vocal pós-laringectomia total. Para nós, cirurgiões de laringe, de cabeça e pescoço, que fazemos câncer, indicar uma laringectomia total sempre foi um tabu, especialmente para o paciente, porque para ele, remover as pregas vocais era remover a possibilidade de se comunicar com a voz. Isto não é verdade. De novo, a falta de modéstia me impede de não colocar esse diploma de um prêmio que eu recebi em 1979, quando, numa época, ainda não existiam próteses. Eu recebi o primeiro prêmio Jorge Fernandes Barbosa, com um trabalho sobre reabilitação vocal de pacientes laringectomizados, com técnica cirúrgica de 3 tempos, faz laringectomia total, depois constrói um retalho, depois faz uma faringotomia e assim por diante. E tinha um dentista que trabalhava conosco, que já faleceu, que fazia aquelas próteses externas com material de acrílico, que se usava para prótese superior, chapas, que a gente chamava, né? Ele fazia a prótese externa quando eu fazia, além do traqueostoma, mais uma traqueotomia superior e colocava uma prótese externa. Era uma coisa assim, horrorosa para olhar, mas o paciente conseguia falar. E isso foi com base num trabalho que eu li de um colega de Buffalo, nos Estados Unidos. Naquela época, nós não tínhamos WhatsApp, não tinha essas internets, e era na revista, o Laringoscope, que tem até hoje. A revista era impressa nos Estados Unidos e chegava 2 meses depois de navio no Brasil. Mas ali estava, digamos, a novidade. Então,
e tenho o prazer de mostrar para vocês que a primeira reabilitação vocal com prótese fonatória de um shunt tráqueo-esofágico foi feita por nós lá na PUC, por mim, no ano de 1982, no dia 18 de outubro, dia do médico. Essa filmagem aqui foi feita pelo Dr. Ginardo, naquela época lá do nosso velho ambulatório. Então, vamos ouvir aí como é que eram as coisas. Claro que eu era bem mais moço, vou parecer mais bonito do que hoje. Vamos ver. Cliquei. Este filme foi realizado no serviço de otorrinolaringologia do Hospital Universitário da PUC, serviço do professor Rudolf Lang, 22 de novembro de 1982. Por finalidade, avaliarmos a qualidade da voz de um paciente laringectomizado total com dissecção radical de pescoço à direita, segundo a técnica de Staffieri, cirurgia essa realizada em 5 de março de 1982. Portanto, estamos a 8 meses de pós-operatório desta técnica de cirurgia reconstrutiva. Especificamente, observaremos o número de fonemas que pode um paciente laringectomizado, segundo essa técnica, pronunciar com um movimento expiratório. Por gentileza, senhor Nelo, o senhor que dia foi operado? Diga seu nome, por favor, se for possível. Dia 5 de março de 1982. Muito bem. O senhor poderia, por gentileza, nos contar de 1 a 30, se for possível? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Se o senhor estiver cansado, pode descansar. Esse paciente laringectomizado há 2 anos não conseguiu desenvolver voz esofágica e tentamos vários métodos de reabilitação vocal. Um deles através de prótese. O paciente não se adaptou com a prótese, era uma prótese realmente muito avantajada em tamanho, e ele não conseguiu se adaptar, inclusive perdendo ar. E no terceiro a quarto dia é introduzido uma prótese do tipo Blumsinger. A prótese implantada. Gostaríamos de ouvir a sua voz, seu Douglas, por favor. Que dia é hoje, a data, por gentileza? Hoje é 20 de outubro de 1982. Respire calmo. Ela possui... E essa aí é a prótese. Bem, hoje em dia as coisas melhoraram muito, não é? A cirurgia de reabilitação vocal é com prótese fonatória, eu uso o tipo Provox. Esse senhor aqui vai falar para vocês, vão ver que praticamente nós nem notamos. Ele é um delegado de polícia, não quis se aposentar, laringectomizado total, já agora há mais de 20 anos, e de tempos em tempos ele vai no consultório para fazer a troca da prótese. 2 anos estou com uma prótese há cerca de 3 anos e meio. Sem mudar? Sem mudar, que eu considero como o recorde. E continuo, inclusive, trabalhando normalmente, atendo as pessoas, faço, inclusive, palestra necessária, até por força de profissão. A sua profissão é? Delegado de polícia. Delegado de polícia. Sem problema nenhum, faço plantão centralizado. Me mostra do jeito que tu faz, assim, que às vezes a gente nem percebe que tu tem. Não, é para receber as pessoas, porque, veja só, eu sempre digo que um dos grandes problemas para quem submete esse tipo de cirurgia o ensinamento de vida. Logo quando a gente faz a cirurgia, a gente quer se esconder. O efeito psicológico talvez seja o mais danoso a gente. O efeito psicológico mais danoso. E a gente não entende que aquilo é algo necessário até para a própria vida, né? Com o tempo a gente sai do armário, vamos dizer assim, enfrenta novamente a comunidade, os amigos, a família, já que a gente sempre está em quarto escuro e tudo mais. E vê que a vida tem que ser vivida, tem que tocar, tem que conversar e tudo mais. E se nota que o bicho não era tão feio assim. Então eu acho... Tu faz de um jeito tal que a gente nem não, percebe. Inclusive,
E até serve aqui como mensagem aquelas pessoas, por exemplo, que quando saem de uma sala de cirurgia, ficam apavoradas, ficam assustadas, o que vai ser delas, querem se esconder. Eu sempre chamo a síndrome do avestruz, quer dizer, enfiar a cabeça no primeiro buraco. Mas eu acho que aí é que está. Eu acho que você que submeteu a mesma coisa que eu, tem que pensar que está vivendo. E vai, a partir do momento que você vai se acostumando com uma prótese, convivendo com as pessoas naturalmente, tudo, adquirindo técnicas, e de repente as pessoas quase não se dão conta que você mergulhar. tem uma prótese. Inclusive nadar. Hoje é 28 de fevereiro de 2005. Obrigado. Tá ok, doutor? Mamãe, sabia que um dia vai crescer e tudo vai ficar diferente? Porque por mais que a gente não perceba, às vezes se recusa a acreditar, o tempo voa. E com ele, mais do que a minha imagem, o risco é deixar de lado minhas ideias, meus sonhos, minhas vontades, minha essência. Esquecer quem eu sou. E você nem percebe. Você já pensou nisso? O problema é que a vida passa diante dos nossos olhos e a gente nem percebe. E depois, tarde demais, vai querer saber o que fez de bom, sem ter tempo de recuperar. Enquanto dá tempo, faça a sua vida valer a pena. Faça a sua vida valer a pena, né? É o que ele diz. Eu diria, faça a sua vida valer a pena com uma voz jovial. Muitíssimo obrigado pela atenção de vocês e desculpa todos os transtornos que ocorreram. Obrigado. Doutor Nédio, eu gostaria de agradecer muito, não só pela sua paciência quanto todos os nossos problemas técnicos, né, mas essa sua brilhante contribuição, compartilhando conosco essa grande riqueza que é não só o seu conhecimento, mas a sua experiência prática, né, de toda a vida. Muito obrigada. E para dizer que nós aqui também temos como objetivo, principalmente dentro dessa nossa gestão, da Associação Médica de Pelotas, é exatamente incentivar, né, essa interatividade entre os diversos departamentos das especialidades médicas. Então, o que o senhor trouxe para nós vem exatamente de encontro com as nossas ideias da nossa atual gestão aqui do Departamento Científico. Gostaria de agradecer muito mesmo a sua participação aqui, nos dando a honra de dar o início aos eventos científicos desse nosso ano de 2022. Bem, mais uma vez dizer que lamentamos a dificuldade tecnológica, o nosso aprendizado em relação aos eventos que se tornaram online e agora híbridos, tem sido uma constante, né? E, de qualquer forma, a gente vai aprendendo e vai melhorando, e aí, quando a gente vê aquela super transmissão com problema, a gente consegue entender o quanto que isso realmente é difícil. Mas nada tão difícil que a gente não possa aprender e reorganizar. Difícil é fazer uma fonossirurgia, é ter um currículo desse tamanho, é ter alguém tão importante com uma dedicação tão grande à área médica e principalmente a otorrino e a cabeça e pescoço. Bem, eu antes de passar para as nossas questões, eu queria dizer que nós tivemos um público maravilhoso assistindo online. Falei com o Eduardo agora para te tranquilizar e ele me disse que está tudo super ok ali em relação ao áudio, eles conseguiram ouvir muito bem, isso já é o Capel, ali está a Tati, tá, e o nosso querido Gerson que nos deu a dica inicial do microfone, ele foi fundamental, obrigada Gerson, por isso que ele é chefe, por isso que ele é chefe. Não, uma ressalva, é o Capel que deu a ideia, o Capel escreveu e eu verbalizei. Peraí, Gerson, peraí. Não, eu digo, eu falei, mas quem escreveu foi o Capel, eu só verbalizei.
Quem escreveu foi o Capel. É o grupo da PUC. O Capel deu a ideia. Muito bem, muito bem. Então, obrigada, Capel. Valeu aí pela ajuda. Mas, enfim, doutor Nédio, quais foram as pessoas que te inspiraram nessa carreira maravilhosa? Quem em especial te incentivou a seguir essa especialidade? Essa pergunta é um pouco constrangedora. Eu era guri e, naquela época, o médico ia em casa. Eu morava em São Leopoldo e sempre que a mãe adoecia, o pai chamava o Dr. Wilson, que estacionava o seu Aero Willys na frente de casa. Eu ficava olhando para aquele Aero Willys. Eu dizia, quando eu crescer, eu quero ser Dr. Wilson. Então, o Dr. Wilson Vieira, que posteriormente acabou me operando de uma apendicectomia, foi assim o primeiro modelo médico, digamos assim, de querer ser médico. Se tu me perguntasse depois a especialidade de otorrino, essa é um pouco diferente. Eu vou começar pelo fim. Não faz muito, encontrei no elevador do Hospital da PUC um colega. Eu tenho uma qualidade, eu conheço quase todo mundo, cumprimento, mas não sei quem é. Não sei se é psiquiatra, gineco, traumato, não sei quem é. Falo pouco com os colegas, mas cumprimento. Sou educado. E vejo no colega escrito cirurgia do transplante. Daí, em vez de dizer, tá quente, vai chover, não vai chover, não tinha nada que falar do primeiro até o sétimo, até o oitavo andar. Eu digo, que interessante, cirurgia do transplante, que bonito. Daí ele disse, graças ao senhor. Como assim, né? Como graças a mim, que sou otorrino, cabeça e pescoço, e ele faz cirurgia do transplante. O senhor lembra, doutor Nédio, na sua primeira aula, daí eu me lembrei de tudo. Porque essa primeira aula que eu dou na propedêutica, eu sempre pergunto, o que a senhora vai fazer de especialidade? Não sei. E você? Eu quero ser radioterapeuta. Alguns já sabem, como o doutor Zé, mas muitos não sabem o que vão fazer. Eu digo, ótimo, não precisa saber, porque eu também não sabia. Quando eu cheguei na metade do quarto ano, eu queria ser cirurgião pediátrico. Achei muito bonita a cirurgia pediátrica. Daí fui falar com um colega professor que eu queria fazer cirurgia pediátrica. E o que ele me respondeu? Não, nós já somos 4 cirurgiões pediátricos do Rio Grande do Sul. Quantos terá hoje? Mais 80? Na época, já somos 4. Acabou com a minha vontade. Eu fazia plantão no Hospital Lazaroto e pensei, eu vi a escala de cirurgia sempre, no dia seguinte, e vi que tinha pouco proctologista. Eu já sabia que eu queria ser orificial, né? Sabia. Bom, daí vou fazer procto. Fui lá e falei com o falecido chefe da cadeira e disse que eu queria fazer proctologia. Muito bem, meu filho. Faz o seguinte, você vai para Londres, para o St. Mark's Hospital, fica lá 6 meses e na volta venha falar comigo. Saí dali totalmente desiludido, porque eu não falava inglês, nada. Nunca tinha saído. O meu norte do Rio Grande do Sul era Capão da Canoa, sabia que existia Curumim e a Praia do Barco. Torres era o limite do Rio Grande do Sul, nunca tinha chegado a Mampituba, tanto que a primeira vez que eu passei a Mampituba foi uma emoção, você não faz ideia, maravilhosa, com 27 anos. Acabou comigo a minha proctologia ali. E eu, nos meus plantões, isso serve, estou contando, porque serve para jovens que vão se iniciar na medicina, estão iniciando. Eu fazia plantão e tinha um colega da otorrino que vinha visitar os pacientes lá no Hospital Lazaroto, das 15, 17 cirurgias que ele faria no dia seguinte. Ele operava em 2 salas, ele só tirava a luva, tinha 2 anestesistas, ele fazia 15 adenomidalectomias numa manhã. Ele me dava boa noite, eu sabia que ele gostava de mim, porque eu era colega do sobrinho dele, e ele dizia, filhote, faz otorrino, boa especialidade, dá dinheiro. Não, doutor, obrigado. Eu fazer ranho, sinusite, rinite, otite? Não. Eu queria ser cirurgião, não fazer otorrino. Aquele conceito que eu tinha. E aí, todos os domingos vinha. Filhote, faz otorrino, boa especialidade, dá dinheiro. Não, muito obrigado. Eis que num domingo desse ele diz a mesma coisa, só que, filhote, faz otorrino, boa especialidade. Vem trabalhar comigo, faço contrato contigo por 5 anos. Digo, opa, olha aí, tem alguém que já
não vai me receber, eu estava no 5º ano. Eu perguntei para ele, o que eu tenho que fazer? Ele, compre o Manual Aubry, é um livrinho que tu nem conhece, porque é muito antigo, Manual Aubry, e peça um estágio na Santa Casa. Eu era da Santa Casa, não foi difícil, consegui um estágio de 6 meses. Daí a primeira vez que eu vi um tímpano, eu cheguei em casa, hoje eu vi um tímpano, nem sabia que existia aquilo. Membrana de shrapnel, triângulo luminoso, que coisa. E quando eu vi uma laringe pela primeira vez, desculpa a expressão, mas foi um orgasmo psíquico, assim, uma coisa maravilhosa, até porque os pacientes até hoje dizem que é parecido com aquilo, não é verdade? E sabe o que eu respondo? Não sei, porque faz muito tempo que eu não vejo, então nem me lembro mais. Vamos brincar um pouquinho. Minha mulher está apavorada comigo. Podia me ajudar a lembrar, né? Bom, o que eu quero dizer com isso? Você deve fazer a especialidade onde você vai ter oportunidade de poder desenvolver o conhecimento. Nós não gostamos daquilo que nós não conhecemos e não dominamos. A partir do momento que você começa a gostar de algo, você vai adiante e vai se tornar um especialista naquilo com muito gosto. E não esquecendo, todos nós somos médicos. Qualquer especialidade que você for fazer, se você gosta de pessoa, gosta de gente, você vai se dar bem. Então, foi por acaso que eu comecei na otorrinolaringologia. A Cris também tem uma pergunta. Eu tenho. Me sendo muito, né? Doutor Nélio, depois de ler aqui esse seu maravilhoso currículo, eu fiquei muito curiosa sobre um evento. Eu queria que o senhor nos falasse um pouquinho a respeito do Dia da Voz, os bastidores da sua ideia, como foi criado e como isso ganhou o mundo. Alguma coisa eu vou te dizer, mas os bastidores, não vou te contar. Isso aí é intramuros. Bem, na época, eu era presidente da Sociedade Brasileira de Laringologia e Voz, e a Sociedade Brasileira de Otologia havia feito uma campanha nacional da surdez. Eu não lembro, essa época não tinha, 97, 98. Eu achei muito interessante aquilo, porque atingiu o Brasil inteiro. A campanha da surdez. Eu digo, eu vou fazer a campanha da rouquidão. Pensei assim. Eu cheguei em casa, trocamos ideias. A minha esposa é das relações públicas, da comunicação, sabia como organizar isso. E Deus, Papai do Céu, me ajudou, porque eu havia operado, fazia um mês, o diretor de uma grande empresa de comunicação. Como é que se chama? De comunicação? Não, o nome não vou dizer, mas como é que é? Comunicação e marketing, etc. E ele se colocou à disposição para... Mas nós não temos dinheiro, não foi preciso. Com a influência que eles tinham na época, junto à Globo, conseguimos o patrocínio de uma gaúcha, que é a Xuxa, e no momento que a Xuxa aderiu, graciosamente, sem cobrar nada, os demais artistas também aderiram. Então, foi uma semana intensa, trocando e-mails, enfim, conseguimos mobilizar todas as sociedades de otorrinolaringologia no Brasil, e se fez uma grande campanha, onde se detectou, eu não lembro agora o número, mas todos os pacientes eram praticamente avaliados. Acho que foram mais de 53 mil pacientes avaliados, né? E dos quais se encontrou lesões pré-neoplásicas, etc. Mas a ideia de fazer essa campanha, a exemplo da surdez, foi porque, na época, pelo menos, eu lembro, o Brasil ocupava o 2º lugar no ranking mundial de incidência de câncer de laringe. 8 casos novos por ano em cada 100 mil habitantes. Só perdíamos para a Espanha, que fumam muito. Então, o Brasil é o 2º lugar. Hoje, com uma população de 200 milhões, nós teríamos 15 a 16 mil pacientes por ano com câncer de laringe. E nós sabemos, quem trata, que mais de 50% desses pacientes morrem porque chegam em estágio clínico 3 e 4. E, convenhamos, câncer de laringe é um câncer perfeitamente curável. Mais de 95% de chance de cura quando diagnosticado em estágio inicial. E estágio inicial é estágio clínico 1 e 2, gente. Para chegar a estágio clínico 1 e 2, a paciente leva mais de 1 ano rouco, com alteração de voz. Você quer um sintoma, um sinal mais eloquente, mais fácil de detectar do que uma alteração na voz? Então, vamos colocar a população brasileira ciente de que voz não é só para ser bonito, locutor, etc. Alteração de voz
pode significar, especialmente em fumantes, tabagistas e etilistas, pode significar um câncer inicial com grande chance de cura. Então, a gente queria fazer uma campanha de prevenção primária, ou diria até prevenção secundária, considerando o diagnóstico precoce. E depois disso, chegamos ao Dia Mundial da Voz, porque eu apresentei essa campanha para o Dr. Mário Andrea, que era um médico português, que estaria ocupando, em seguida, a presidência da Sociedade Europeia de Laringologia. E o Mário André adorou a campanha, o modelo da campanha, graças a essa jovem que está aqui na minha frente, que desenhou o modelo de como seria feito, não é? E propôs na Assembleia Geral da Sociedade Europeia de Laringologia a criação de um Dia Mundial da Voz, que foi amplamente aceito. E em 2003, então, foi o primeiro ano do Dia Mundial da Voz, e esse ano completamos 20 anos de Dia Mundial da Voz. É uma campanha que é realizada em mais de 100 países no mundo atualmente. Maravilhoso. Eu vou passar o microfone para a nossa presidente do Departamento de Otorrino, a doutora Laura Proto, e ela vai ler algumas, logicamente que o microfone é para o Zoom, não é para a gente aqui, né, gente? Doutor Nédio, tem umas parabenizações para o senhor no chat da aula. Eu vou ler, tá bem? Doutor Eduardo Hausen, parabéns, doutor Nédio, pela brilhante apresentação. Grande beijo. Dr. Capel, Dr. Nédio, um grande exemplo a seguir. Abreijos chinchados. Doutora Tatiana, parabéns, Dr. Nédio. Excelente e brilhante apresentação. Beijos. Dr. Eduardo Risato, Dr. Nédio, excelente explanação. Parabéns. Parabéns, doutor. Muito obrigada pela sua presença. Gente, olha, eu sem palavras para agradecer mais uma vez a tua presença aqui conosco. Eu aqui vivenciando e relembrando tudo que já aconteceu nesse tempo todo que eu sou otorrino. Lembro muito bem dessa campanha de voz. Eu fui assim, eu amei aquela campanha, eu participei ativamente, eu estava em São Paulo, eu fazia as videoendoscopias, queria mais paciente para atender, foi uma coisa muito legal, muito, muito legal. E, enfim, é uma coisa que nos dá esse retorno, nos deixa com a sensação de dever cumprido, fazemos o melhor, e eu acho que é isso que a gente recebe numa apresentação como essa, numa conversa como essa. A gente escolhe fazer medicina, escolhe fazer uma especialidade e faz isso com prazer e luta por ela, né? Eu acho que é isso que a gente está fazendo aqui. Eu gostaria de saber se alguém da plateia tem alguma questão para levantar, alguma pergunta para fazer, algum agradecimento. Se sentem representados por mim, agradecendo. Mais alguém? Aí, que fala aí. Espera aí, eu vou te alcançar o microfone. É por causa do Zoom, senão ninguém vai te ouvir. Boa tarde, professor. Boa noite, professor. Luiz Henrique. Queria saber como é que o senhor está vendo o retorno das cirurgias eletivas, septoplastia, anestesia geral, intubação em criança, adenoamidalectomias, em relação à pandemia. Há certamente um grande número de pacientes que nós chamamos reprimidos, né, em todas as especialidades, Infelizmente, muitos pacientes, digamos, chegaram posteriormente em estágio avançado por medo de virem à consulta. Isso é um fenômeno, digamos, geral, não é? Está sendo retomado aos poucos. Nós, no Hospital da PUC, estamos com um problema sério de relacionamento do SUS com o hospital com o SUS, uma diminuição muito grande de procedimentos a serem realizados pelo Sistema Único de Saúde. Isso se reflete também
digamos, no aprimoramento do aprendizado dos nossos residentes. Não é? Isso de forma geral. Isso não é só na otorrinolaringologia, são em todas as especialidades médicas. Há certamente um grande número de pacientes, digamos, represados, né, no sistema. O sistema antes já era, digamos, difícil para algumas especialidades. Nós tínhamos mais de 300 pacientes na lista de espera para adenoamidalectomia, que é uma cirurgia, convenhamos, a mais, digamos, comum na otorrinolaringologia. Sei que na traumato-ortopedia, na vascular, cirurgias de variz, o mesmo acontecia. Isso já antes da pandemia, agora certamente muito pior. Não sei se respondo, mas eu estou externando um sentimento geral num hospital universitário. Alguém mais tem alguma questão da plateia? Ok, então deixa eu me posicionar lá, porque agora eu só quero finalizar, então, esse nosso evento maravilhoso, dizer que a nossa sessão solene está terminando por aqui, agradecer a todos que estão conosco online, agradecer a todas as pessoas que vieram até aqui, né? E dizer que amanhã a gente começa, então, a nossa Semana do Sono aqui na Associação Médica de Pelotas. A gente vai ter um evento online junto à Associação Brasileira do Sono. Então, começamos amanhã às 18 horas. Sigam a Associação Médica de Pelotas pelo Insta e lá estaremos nós. Muito obrigada a todos, muito obrigada, doutor Nédio. Terminamos, então, por aqui e com a maior felicidade de poder contar com essa pessoa brilhante, meu querido inspirador de laringe, né? Larissa. Que foi sempre... Diga. É o Gerson. Não, eu sei que vocês vão sair para jantar, mas eu lembro o Nédio. Eu não vou elogiar o Nédio, parabenizar pela aula, porque nós somos parceiros, irmãos, né? Mas, além de Pelotas ser a terra das mulheres bonitas, dos bons doces, agora é a safra do camarão. Então, eu levo o Nédio na Z3 para pegar o camarão lá da dona Diná, para levar um camarão especial de Pelotas lá. É só chegar lá e diz assim, o Gerson te mandou aí. E camarão de Pelotas deve ser bem fresquinho, né? Fresquinho, Capel. Aí, Capel. Não podia deixar passar essa, né? Também não esqueça Capel, ele vai trazer o camarão e tu vai ainda querer uns quilinhos, eu posso. Larissa, não esquece dos doces, né, de Pelotas, por favor, né? Não esquece Tá certo, gente, tá tudo aqui contabilizado e já sei até quem é que vai levá-lo até a Z3, né, marido? Então tá, gente, muito obrigada, valeu, até a próxima, obrigada. Parabéns para vocês. Boa aí. noite, parabéns pelo Obrigada, evento. obrigada. Tudo de bom.